Esse vídeo é sobre liberdade e eu, como uma pessoa bastante aquariana, com 5 planetas em aquário, liberdade é uma das coisas mais importantes para mim. Acho que é a mais importante. Me sinto indo para o Jardim Secreto, um vale encantado. Olha quem tá aqui, gente. Oi, coisa linda. Você é muito fofo. Caraca, ele não tá nem aí com a minha presença. Tô pertinho dele agora. Olha lá, ele nem se mexe. Oi! Ô, rabinho branco. Oh, meu Deus. O que é ser espiritual para você? Você tem algum rótulo aí na sua cabeça do que isso significa? Hoje eu vim nesse cantinho aqui que eu adoro. Me passa uma vibe meio Senhor dos Anéis, sabe? Eu sou bem nerd, gente, com filme. Eu amo Harry Potter, Senhor dos Anéis, essas coisas bem viajantes. Não é muito lindo esse cantinho? Já tem muito tempo que eu me identifico com essa coisa de ajudar pessoas, com dar uma palavra, com ter algum tipo de inclinação para esse mundo, né? De orientação, de busca, de transformação. Mas por muito tempo eu pensava que era impossível, porque eu, skatista, surfista, gostava de Nirvana, bebia, já fui muito em rave, tenho um histórico assim de muita vivência. Eu pensava, eu nunca vou me encaixar nesse rótulozinho de ser um ser iluminado, perfeito, que não comete erros, que é todo regrado, que é todo disciplinado. E por muito tempo eu fiquei nessa caixinha, onde se eu sou uma coisa, eu não posso ser outra. E eu imagino quantas pessoas não se sintam assim. Ai, mas se eu seguir nesse caminho espiritual, eu vou ter que deixar de fazer isso, de fazer aquilo. E isso é um grande dogma que existe hoje na espiritualidade, de que você tem que seguir um caminho igual fulano de tal, porque existe sim hoje uma imagem, um rótulo passado do que é ser espiritual. E isso acaba sendo uma coisa ruim, né? Porque espiritualidade não é isso, não é te aprisionar em nenhuma regra, em nenhuma caixinha, em nenhum rótulo, em nenhuma imagem do que é ser espiritual. Primeiro, que todo mundo é espiritual. Não importa se você se sente espiritual ou não, não importa se você entende que você é uma alma vivendo aqui nessa existência humana na 3D ou não. O que diferencia é o nível de consciência. Mais nada, mas todo mundo é uma alma aqui nessa terra, todo mundo é espiritual. Mas algumas pessoas sabem disso, têm consciência disso e outras não, simples assim. E de uns anos pra cá, né, vem tendo esse boom da espiritualidade, do despertar, trazendo também um business para isso, né, com toda essa imagem, muitas vezes até de como se vestir, de como ser. E assim, gente, se libertem disso, porque isso foi muito importante para mim, para conseguir seguir nesse caminho espiritual, porque eu não consigo ser uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente regrada, eu não sou essa pessoa. Eu não sou vegana, apesar de não ser uma pessoa extremamente carnívora, mas quando me dá uma vontade, eu como carne. Eu prefiro peixe, mas o que me dá vontade, eu como. Óbvio que eu tenho toda uma preocupação, né, de procurar assim, e aqui na Califórnia eu tenho essa possibilidade, esse poder de compra acessível de encontrar uma carne de pasto, sem maus tratos aos animais. Agora, será que no Brasil todo mundo tem acesso a isso? Então como é que a gente vai ficar julgando as pessoas? Quantas pessoas que eu conheci que foram anos e anos veganas defendiam muito isso e hoje em dia, né, tiveram problema de tireoide, tiveram problema de anemia. Eu mesmo já fui anêmica quando eu era mais nova. Então, assim, existe muito hoje em dia esse julgamento, né, de como você tem que ser, que não pode beber, que você tem que ser assim, que você tem que ser assado. Você não tem que nada, tá? O que acontece quando a gente busca a espiritualidade é que você vai tendo prazer em ter uma vida leve. E isso é natural, foi natural para mim diminuir o álcool. Raramente eu bebo hoje em dia em questões especiais, mas quando eu tô com vontade eu vou lá e bebo. Porque de vez em quando é especial para mim
no aniversário de uma amiga, numa data comemorativa. E isso não me faz ser menos espiritual. Se você é uma pessoa que está aí me julgando por eu não ser vegano, por eu de vez em quando eu beber, sinto muito, sinta-se livre para isso, porque eu sei quem eu sou e eu sei que isso não me faz menos ou mais nada por eu seguir o caminho da minha verdade. Até mesmo o contato com a natureza, que eu falo muito aqui no meu canal, eu sei que muitas pessoas, por exemplo, moram em São Paulo, em Nova York, sei lá, em grandes centros urbanos, não tem grande contato com a natureza assim, mas elas encontram outros meios de se sentir bem, elas se encontram em esportes, em meditação. Tem pessoas que eu tenho certeza nesses grandes centros urbanos que têm pouco contato com a natureza, mas elas estão muito mais comprometidas com a sua evolução verdadeira do que aquelas que estão focadas numa imagem de como ser espiritual. Ser não é parecer. A nossa imagem, a nossa identidade, ela faz parte do nosso ego aqui nessa existência. Se você gosta de cristal, de incenso, eu tenho cristal, eu gosto de incenso, mas isso é uma coisa da minha personalidade. Desde quando eu era criança, tinha aqueles anéisinhos que mudavam de cor, parecia meio de bruxa, eu adorava aquilo, achava o máximo. É assim que eu vejo os cristais. Mas nem todo mundo gosta. Eu já conheci professores de yoga que não gostava de incenso, que não gostava de mantra. Gente, cada um tem a sua personalidade. Isso não pode interferir se você é mais ou menos espiritual. Não tem nada a ver. Tem pessoas aí tendo vidas humildes, que não tem nem contato com esse negócio de cristal, incenso, meditação, que estão muito mais presentes, muito mais em paz, com maior conexão com a espiritualidade, do que essas aí que estão toda focada em como parecer mais espiritual e cheias de bengalas o tempo todo, dependendo disso, daquilo. Se não tomar um ayahuasca não fica bem. Eu já conheci pessoas que faziam cerimônias e cerimônias de cacau, de ayahuasca, mas dependia de remédio para dormir, tomava remédio para ansiedade. Então, assim, será que isso está realmente te ajudando? Será que todas essas ferramentas não estão servindo de bengala? Gente, eu já tomei ayahuasca, tá? Não estou dizendo que é ruim, é maravilhoso, mas a gente tem que ter a noção de que quanto menos você depender de algo para estar em paz, para estar bem, mais você está no seu caminho de cura. É assim que eu vejo para mim, tá? Liberdade para mim significa isso. Eu não dependo mais de nada, eu fico bem sem depender de nenhuma ferramenta externa, sem depender de nada externo. Isso para mim é espiritual, sem depender de um guru, sem depender desse monte de coisa que vendem hoje em dia. Tudo que eu faço hoje, óbvio que me traz bem-estar. Eu adoro uma aula de yoga, eu gosto de meditar também. Mas eu não sou, por exemplo, uma pessoa que medita todo dia. Não sou. Eu me identifico como uma pessoa mais criativa e eu vou muito do meu feeling de como eu tô naquele dia. Tem dia que eu tô a fim de malhar, tem dia que eu tô a fim de meditar, tem dia que eu tô a fim de fazer nada. Assisto todos os tipos de filme, escuto todos os tipos de música. Eu diminuí muito o tipo de música que eu ouvia quando eu era mais nova. Diminuí. Mas eu continuo ouvindo hip hop para malhar, amo rap. Enfim, eu sou quem eu sempre fui, mas talvez não exatamente a mesma pessoa, porque, né, eu tô menos dependente de coisas, eu me sinto muito mais em paz. Essa é a minha única diferença. Eu tenho mais paz naturalmente do que quando eu era mais nova. Eu sou menos dependente de muita coisa para me sentir bem. Isso para mim é o despertar da consciência, que é muito mais importante do que a imagem espiritual do que você está passando, é como você está internamente. O que importa é o seu ser interno. E espiritualidade é o que a gente não vê. É essa camada que a sua consciência não vê aqui na 3D. Isso é o mundo espiritual. Então, o que a gente está representando aqui de imagem, pouco importa. Então, não se prendam nisso. Se prendam mais no seu estado de espírito, que é o que ninguém vê. Junto com todo esse boom aí da imagem espiritual e de muitas ferramentas, veio também o charlatanismo, né? Muitas pessoas, eu já vi aí vídeos assim bizarros de jovens místicos. Eles cobram R$5.000 para fazer um corte energético, corte da pobreza na sua vida, coisas assim instantâneas, né? Aquelas coisas que eu falo, meu Deus. Então por isso que também ficou tão queimada a espiritualidade, tipo, você é jovem mística, né? Coach quântico, usando a física quântica como se fosse fazer também essas terapias milagrosas, que vai lá e te faz uma limpeza de um dia e tudo vai mudar na sua vida. Óbvio que existem sim essas terapias que são incríveis, que é o Reiki, que é a cura prânica, mas pegaram esses nomes, né, coaches quânticos, terapias quânticas, e fizeram uma miscelânea, e muitas vezes com essas
promessas milagrosas que não são verdade, né? Você pode fazer um reiki, você pode fazer uma terapia prânica, mas óbvio que uma pessoa realmente íntegra vai te falar, você tem que cuidar dos seus pensamentos, você tem que cuidar do seu interior, né? A gente não vai fazer um milagre aqui em você, entendeu? Então, muito desse boom espiritual também veio também com o charlatanismo, que a gente tem que estar muito atento ao que realmente vem de pessoas íntegras, de pessoas sérias, porque não existe milagre, gente. Está todo mundo aqui para evoluir, os desafios fazem parte. Ninguém que está te cobrando aí 5, 10 mil reais vai fazer um milagre em você. Não acredite nisso. Esse é um dos motivos que eu fico assim tão receosa, sabe, de falar sobre física quântica aqui no meu canal, porque eu sei o quanto que usaram esse termo coach quântico, não sei o que quântico, tudo quântico, como se fosse nessa coisa milagrosa, mas a física quântica ela é simplesmente uma mudança de paradigma. É entender assim, a realidade não é tão concreta, tão pré-determinada como a física clássica falava. Então isso dá pra gente uma nova visão de mundo. É isso, entendeu? Existe sim o mundo espiritual, o mundo subatômico das partículas, aquilo tudo que você não está vendo, igual a internet que você não está vendo. Então, né, fora a relação do observador, isso traz pra gente um novo modo de ver a existência. E não passa disso. Outra coisa também que acontece é que a maioria desses coaches, né, de lei da atração, eles desconsideram esse processo de cura que a pessoa precisa ter, né? Por isso que algumas pessoas conseguem materializar as coisas rápido. De repente essa pessoa, né, não teve uma infância tão sofrida, ela não se sentiu desamparada, ela não sofreu rejeição, mas a grande maioria das pessoas, né, que teve traumas na infância, que tem muitas inseguranças, coisas para serem curadas, não vão conseguir materializar as coisas de um dia para o outro, porque tem outras coisas ali para serem trabalhadas antes. Então, eu acho que talvez esse lado, por eu ter feito psicologia, isso consigo ter um pouco dessa visão mais clara sobre isso, né? Você dizer para todo mundo que agora você tem que mentalizar e se sentir assim, assado, é fácil, sim, de um dia para o outro. Porque a gente se coloca para baixo. Por que fulano consegue materializar e eu não consigo? Calma aí, eu tenho um monte de coisa aqui dentro de mim muito mais importante para ser curada antes de eu chegar nesse estágio. Então não se sinta mal, porque tenha certeza que assim como você, a grande maioria também não consegue chegar nesse estágio que eles falam de um dia para o outro, tá? Outra coisa também que existe muito nesse meio espiritual é essa coisa de você ter que estar sempre no coletivo, de você ter que participar de grupos e retiros. E, gente, apesar de eu fazer vídeos aqui para o YouTube, eu sou uma pessoa muito introspectiva. Eu sou aquela pessoa do caminho espiritual, lone wolf, né? Tipo lobo solitário, porque eu não tenho vontade de participar desses grupos. Se fosse um tempo atrás, eu estaria me forçando a participar só para ser aceita, sabe? Para poder não me sentir a estranha no ninho, a autista que não socializa, mas hoje, graças a Deus, eu respeito como eu sou. Inclusive, o YouTube para mim é o melhor trabalho que eu já tive, porque eu consigo fazer isso sozinha, eu não interajo com ninguém. E isso me deixa muito em paz, porque eu estou respeitando a mim mesmo, a minha essência. Então, eu imagino que muitos de vocês aí do outro lado também se sintam assim. Não se sintam estranhos, tá? Se você não tiver vontade de participar, as pessoas são diferentes. A gente não tem que ser igual a ninguém, porque todo mundo do caminho espiritual é do coletivo e faz aqueles encontros e você não tem vontade, não se sente bem fazendo, não tem nada de errado com isso. Eu me sinto bem se for um grupo que eu conheço, for pessoas que eu tenho muita intimidade. Se não for, pelo menos até hoje, tá, gente? Eu não tenho muita vontade. De repente um dia isso mude, de repente algum dia eu tenho vontade. O que eu tenho vontade é o Vipassana, que você fica 10 dias lá em silêncio. E esse sim eu tenho vontade. Porque também não vai, né? Porque é completamente diferente do que todo mundo interagindo o tempo todo. O caminho espiritual para mim é totalmente eu e eu mesma, eu me analisando, eu ficando em silêncio, eu ficando em paz. É até difícil para mim entender como que eu vou conseguir me conectar com tanta gente em volta de mim, sabe? Porque eu fico, é como se fosse realmente com dificuldade, né, de relaxar. É porque as pessoas introspectivas, elas têm um gasto muito maior cerebral e energético do que as pessoas extrovertidas, né, na presença de outras pessoas. É como se para mim, eu socializei 1 hora. A gente fica muito mais cansado
do que uma pessoa extrovertida, que ela pode socializar por dia inteiro e fazer várias coisas e ela não vai sentir esse cansaço extremo que as pessoas introvertidas sentem. Então, para mim, é quase como se fosse um caminho oposto, assim. Se eu socializo muito, é porque eu tive uma dificuldade enorme de me interiorizar, de ficar em paz, sabe? Porque eu tô ali gastando a minha energia. Mas é isso, eu adoro estar perto das pessoas que eu amo, que eu tenho sintonia, que são minhas amigas há muito tempo, né? Pessoas, né? A minha família. E assim, isso aqui não é uma crítica a grupos espirituais, não, porque eu acho esses grupos incríveis. Eu sei quantas pessoas têm transformações nesse grupo. Eu tenho amigas que fazem esses tipos de eventos e eu sempre fico maravilhada. Eu admiro muito, mas eu sei que talvez não seja para todo mundo. Então, assim, ainda bem que existe, né, todas as opções. Ainda bem que existem grupos para as pessoas que gostam de grupos. Ainda bem que existe a possibilidade de a gente não participar para as pessoas que são mais introspectivas. Enfim, tenho vontade de participar algum dia, talvez seja de alguma cerimônia indígena, coisas assim, sabe? Onde eu tenha realmente aquele contato com aquelas pessoas, né, que para mim são tipo entidades nativos, pessoas indígenas, que fazem aqueles rituais xamânicos, aquelas coisas assim, e isso realmente me interessa bastante, mas ainda não tive oportunidade, quem sabe um dia. E assim, como é libertador, como é maravilhoso você respeitar a sua essência, você não ficar se culpando mais por você não ser tão sociável, igual todo mundo é. A gente não é todo mundo, entendeu? Nós somos nós mesmos e quanto mais você respeitar a sua essência, o seu jeitinho único de ser, melhor você vai se sentir. É uma ilusão você achar que desagradar você mesmo para agradar os outros vale a pena. Não vale, entendeu? Quem amar você, quem tem que estar na sua vida, vai entender o seu jeito de ser, vai entender a forma como você se sente melhor, como você se sente em paz. Quem não entender, sinto muito, né? A gente respeita eles, né? Que gostam de ser super sociáveis, que fazem mil coisas. Se eles não respeitam a gente, se eles acham estranho, né? Eu só lamento, a gente não tem como mudar o pensamento do outro, não. Eles que pensem o que eles quiserem, a gente fica em paz na nossa pele. Então o intuito desse vídeo é não só trazer liberdade para vocês, né? De fazer vocês entenderem que tudo que você mudar na sua vida, ficar mais saudável, diminuir alguns hábitos, isso vai ser um processo de dentro para fora, porque você está se amando mais e você gosta de se sentir bem. Porque sim, gente, o ser saudável também é prazeroso, vocês acham que não? O bem-estar é maravilhoso, sentir paz é maravilhoso. Eu venho para a natureza porque eu amo, porque eu gosto. Não é porque eu sou obrigada, porque eu sei que isso vai me aproximar da espiritualidade. Não é. É porque eu sinto prazer. Então, é para dar liberdade também para essas pessoas que talvez... eu não fui criada na natureza, eu cresci no meio urbano. Eu tenho mentores espirituais que são totalmente urbanos. Eles estudam muito, eles meditam muito, eles têm outros meios de se conectar com o seu eu superior, com o seu paz de espírito, com o seu bem-estar. Então isso é totalmente possível. Então siga o seu caminho, que ele é único, você tem outros meios. Não existe um meio só de buscar a sua paz, de entrar mais em contato com a sua espiritualidade. Existem vários. Então esse é um vídeo também para abrir as portas, né, para as pessoas que têm realidades diferentes e que talvez não se sintam tão parte desse meio espiritual aí, jovens místicos, porque eu também não me conecto com muita coisa. Por muito tempo eu fiquei me aprisionando aí em todos esses rótulos, todas essas questões aí que vocês também devem passar. Então eu achava importante trocar essa ideia, passar esse recado para vocês. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olha quem tá aí, ó. Você não tem noção do tamanho dela, que daqui no vídeo não dá pra perceber, mas ela é